Olá! Há alguns dias, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade de um decreto municipal que, como medida de combate à pandemia, determinou a suspensão das missas e cultos presenciais. O Mosaico de hoje vai falar sobre esse tema com o professor do curso de Direito da Unicruz, também advogado e juiz aposentado, Dr. Ricardo Tijader. Seja muito bem-vindo ao programa Mosaico, professor Tijader. A satisfação é minha, professor Jaciar, especialmente no momento que eu posso prestar algumas informações aos alunos e à comunidade jurídica da cidade. Certo. Então, professor Tijader, é possível para o senhor fazer um detalhamento para a gente, e de forma assim um pouco mais técnica e mais específica, sobre o tema e as circunstâncias desse julgamento? O julgamento do Supremo Tribunal Federal tratou da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de decretos de municípios de São Paulo que proibiram o acesso a missas e cultos em virtude da pandemia. A ação foi intentada por um partido político, pelo PSD, com base na legitimidade que dá o artigo 103 da Constituição Federal. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem entrar com ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. E foi o que o PSD fez. Ele entrou com uma ação alegando a inconstitucionalidade dos decretos de prefeitura do interior de São Paulo que vedavam acesso a missas e cultos, alegando infringência à garantia constitucional da liberdade religiosa. Também é importante dizer que a ação intentada foi a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é uma ação que é usada quando não for legalmente permitido a utilização de outro tipo de ação. Na sequência de ser dito que o Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-2 pela constitucionalidade dos decretos municipais que vedavam acesso a cultos e missas. Ele enfrentou a questão da colidência de direitos fundamentais quando existe mais de um direito fundamental na Constituição e eles têm sentidos diversos, um apontando para um sentido e outro para outro. Num sentido, tem a garantia da liberdade religiosa e no outro a garantia da saúde e da vida, que aparentemente colidem esses dois direitos fundamentais, mas fazendo a comparação entre as garantias, o Supremo ficou com a garantia da saúde e da vida. Então, professor Tijader, na sua concepção, no julgamento, houve mesmo esta colisão dos direitos fundamentais? Porque num dos votos de um dos ministros, eu estava vendo, da ministra Carmen Lúcia, ela até colocou que, na verdade, não se trataria de colisão de direitos, uma vez que o que se estaria fazendo era proibindo temporariamente a aglomeração, né, a junção, né, de pessoas para celebrarem os seus ritos. Então, na sua opinião, professor, essa colisão, ela houve? Na verdade, em tese, houve a colisão, a colidência, mas no exame feito pelo Supremo entendeu
que não havia a colidência. Especialmente porque foi entendido que a decisão não feria liberdade religiosa. Não impede ninguém de exercer a sua religião, ninguém passou a ser perseguido, ninguém ficou num nível inferior como pessoa por ser adepto de uma religião ou outra. Então, não houve infringência ao direito fundamental à liberdade religiosa. É importante consignar que a Constituição estabelece 2 níveis de garantia. A liberdade religiosa está no primeiro nível e o acesso aos locais de culto e as liturgias depende do que foi estabelecido por lei. Então, vejam que acesso ao culto e às liturgias é uma garantia de nível menor que a liberdade religiosa. Pela Constituição, professor, existe, então, esta distinção entre liberdade ou crença religiosa e a realização dos cultos, dos ritos, das liturgias religiosas. Na Constituição, existe esta distinção. Existe essa distinção. A liberdade religiosa é plenamente garantida pela Constituição. Já o acesso aos locais de culto e às liturgias depende do que for deliberado pela lei. Professor, o senhor poderia nos explicar, então, melhor em quais foram os critérios que o Supremo Tribunal Federal se baseou para decidir pela prevalência de um direito fundamental e pelo afastamento do outro? Na verdade, se baseou pelo princípio da proporcionalidade, examinando qual direito, no caso concreto, se demonstrava mais relevante. Comparou a importância dos direitos fundamentais para a população brasileira e entendeu que, no caso concreto, era mais importante proteger a garantia da vida e da saúde. Inclusive, um aspecto muito importante que foi destacado na decisão, dando acesso aos cultos e às missas, não está protegendo só as pessoas que iriam às missas e cultos, mas a todas as pessoas que essas que fossem missas e cultos poderiam, nessa oportunidade, se contaminar tanto no local de missa quanto no acesso ao trânsito, de ida e volta do local. E poderiam levar a contaminação para pessoas que não fossem adeptos da mesma religião. Outras pessoas da família, outras pessoas conhecidas, que fossem adeptos de outras religiões ou que não fossem adeptos de nenhuma religião. Mais alguma coisa, professor, que o senhor gostaria de acrescentar aí sobre esse julgamento, até para ficar mais claro, né, para as pessoas que estão acompanhando? Eu acho que as informações básicas eram essas. Se tratou de um julgamento no qual o Supremo declarou a constitucionalidade dos decretos municipais que vedam acesso a cultos e missas, especialmente tratando-se de decretos temporários. Não é uma restrição permanente, sim uma restrição por um período de tempo que precisa enfrentar a pandemia. E um aspecto muito interessante que eles colocaram no julgamento foi de que quando ocorreu outras pandemias na Idade Média, os líderes religiosos
deixaram de realizar cultos nas igrejas e colocaram elas à disposição para receber pessoas doentes. Ou seja, os líderes religiosos na Idade Média entenderam a prevalência do direito à saúde e à vida em relação à liberdade religiosa. Eu faria só uma última frase. O que adianta a liberdade religiosa se a pessoa não viver para exercer a liberdade religiosa? Exatamente. E até como algum dos ministros, né, colocou a ideia de que qualquer um pode exercer a sua crença, né, do lugar de onde está, de dentro das suas casas, né, podem utilizar os equipamentos digitais, a gente pode adotar outros recursos, né, professor, hoje que não necessitam exatamente pôr em risco tanto as pessoas quanto os seus familiares ou as pessoas que convivem, né? A restrição se limitou ao culto coletivo, ao culto das pessoas em conjunto no mesmo local físico. E não uma vedação ampla e total à liberdade religiosa. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, né? Acredito que tenham sido bastante elucidativos sobre essa questão que, por mais que seja amplamente divulgada pelos meios de comunicação, nem todas as pessoas têm o real entendimento do que implica, né, essa discussão sobre a constitucionalidade, né, levada até o STF. Então, muito obrigada pela sua participação no programa. Então, hoje ficamos por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade.